E aí você, professor de física, fez a prova para o concurso para professor contratado do Estado nesse dia 17 de dezembro? Ficou com alguma dúvida em alguma questão de física? Então vamos lá que a gente vai resolver essas questões agora. Bom, pessoal, então eu estou aqui com a prova, né, do concurso. Já fui aqui para os conhecimentos específicos, né, para a gente focar aqui na resolução das questões de física, beleza? Vou dar uma ampliada aqui. E vamos lá, já começa na questão 16, né? O que que ela diz, né? Um roteador de internet de uma residência tem frequência 2,4 GHz e atinge todos os cômodos com intensidade satisfatória. Um morador resolveu trocar esse roteador por outro de mesma potência, porém de frequência 5 GHz, colocando no mesmo lugar do anterior. Ele verificou que a intensidade do sinal que chega ao seu quarto diminuiu consideravelmente com a utilização desse novo roteador. Qual fenômeno ondulatório melhor explica o motivo da diminuição de intensidade do sinal que chega ao quarto do morador? Bom, gente, aqui é uma questão de você lembrar qual fenômeno físico, né, que quando você tem uma onda se propagando em um cômodo da casa, como que ela chega em outros cômodos, né? Ou seja, aquela capacidade da onda de contornar obstáculos. E se você lembrar, é a difração, item D, né? Difração é justamente isso, né? Capacidade da onda de contornar obstáculos, falando de uma forma bem simples aí. Mas essa questão, queria que você lembrasse disso aí, beleza, gente? Então, vamos para a questão 17. A órbita de um planeta ao redor do Sol tem o formato de uma elipse e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Essa descrição corresponde a? Bom, aqui era lembrar de outra lei, né? Que é a lei de Kepler. E agora qual? Kepler tem três, né? Então essa se refere, gente, à primeira lei de Kepler, tá? Lei das órbitas. A segunda é a lei das áreas e a terceira é a lei dos períodos, beleza? Então essa daí está relacionada à primeira lei de Kepler. Maravilha. Questão número 18. A primeira lei da termodinâmica afirma que a quantidade de calor que um sistema troca é igual à soma do trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema com a variação da energia interna. Beleza. Considere que um sistema termodinâmico receba 1.000 calorias de uma fonte de calor, então ele está te dando calor aqui, e realize 500 calorias de trabalho. Qual será a variação de sua energia interna? Então, o enunciado acabou de explicar a equação para a gente, né? Ele falou que o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, vou chamar aqui de ΔU. Ele falou para a gente que o calor era de 1.000 calorias, que o trabalho realizado, logo ele é positivo, é de 500 calorias mais o ΔU. Então, você isola aqui o ΔU, você vai chegar que ele vale 500 calorias. Então, nem precisou converter unidade, nada, item C. Maravilha, gente. Questão 18, só isso aí. Opa, agora vamos lá para a questão número 19, beleza? Então, o que ele fala? Em um típico dia de outono, a previsão do tempo indicava 18 graus Celsius de temperatura mínima e 23 de temperatura máxima. Beleza, nesse caso, a variação de temperatura medida na escala Kelvin será. Então, gente, aqui você só tinha. É simples, se você lembrasse que a variação de temperatura em Kelvin é exatamente igual à variação de temperatura na escala Celsius, você usava os valores que estão aqui mesmo, né? Então, a variação de temperatura vai ser o final menos o inicial, que vai dar 5, ou grau Celsius ou Kelvin. É a mesma coisa. O intervalo é o mesmo, né? Então, item A. Item A. Nem precisava converter para Kelvin, para fazer. Era só fazer aqui em Celsius mesmo que já te dava a resposta. Beleza, gente? Maravilha. Então, vamos para a questão 20. Questão 20. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros em relação ao solo, considerando desprezível, né? Toda e qualquer forma de atrito, assinale a alternativa que apresenta sua velocidade imediatamente antes de atingir o solo. E aí ele dá pra gente que o Gzinho, né, da gravidade é 10. Então, gente, aqui é um típico exercício de conservação de energia. Você tem uma situação inicial
que é a bolinha sendo abandonada. Abandonada quer dizer o quê? Velocidade inicial igual a zero, né? Deixa eu padronizar aqui para ir. Ela vai cair e chegar aqui no solo com alguma velocidade, né? Opa, deixa eu desenhar aqui na mesma linha a bolinha. Ela vai chegar aqui com alguma velocidade, que é justamente o que ele quer saber. Aqui é o nosso ponto final, então aqui é a velocidade final. Então, como não tem atrito, a gente pode dizer que a energia mecânica no final é igual à energia mecânica no início. Só teve uma troca de energia, né? Então, aqui no início, o que você tem? Quando se trata de energia mecânica, é lembrar que é a soma das energias, cinética, potencial gravitacional e potencial elástico. Então, pega lá no início. Tem velocidade? Não. Então, não tem energia cinética. Tem altura? Opa, tem, né? 20 metros. Então, aqui no início, a gente tem energia potencial gravitacional. Tem deformação ou mola? Não, então não tem elástica. No final, tem velocidade? Opa, justamente o que ele está pedindo, né? Então tem energia cinética. Tem altura? Não, né? Já está lá no solo. E tem mola, deformação? Não também. Então, no final, a única energia é cinética e no início é potencial. Então você vai abrir aqui, né? mv² sobre 2, né? Pode colocar v final, aqui não tem problema. mgh. M de um lado, M do outro, a gente pode cortar. Manda o 2 multiplicando ao quadrado raiz. A gente chega aqui, a velocidade é raiz de 2gh. Beleza, substitui os valores. 2 vezes 10 vezes o h, que é 20. 2 vezes 20, 40 vezes 10, 400. Então, a nossa velocidade aqui vai dar raiz de 420 metros por segundo. Maravilha, gente. Então, item B. Questão 20, item B. Beleza? Conservação de energia aí, ó. Então, agora a questão 21. Durante uma partida de futebol, um jogador chuta a bola, fazendo com que o vetor velocidade inicial forme um ângulo de 30 graus em relação ao campo plano e horizontal. Beleza. No ponto de altura máxima, ele quer que você analise. Então, sei lá, tá aqui, ele vai chutar uma bola, ela vai sair com um ângulo de 30 graus, então a trajetória dela, sei lá, vai ser algo mais ou menos assim, né? Ele quer aqui, né? No ponto de altura máxima. Tem apenas energia potencial gravitacional, ou seja, ele quer te induzir a você achar que na altura máxima a velocidade é zero. Lembra disso? A altura máxima a velocidade é zero. Mas aqui é um movimento combinado, né? Então ele está tanto subindo quanto indo na horizontal. Então, realmente, na vertical, se você colocar aqui a velocidade no eixo Y, quando chega na altura máxima, ela é zero. Beleza. Mas você ainda tem a velocidade no eixo X, que como não tem força no eixo X, a única força que está atuando aqui é peso, é uma velocidade constante. Então ele tem velocidade e logo ele tem energia cinética também. Então lá no A está dizendo que é só potencial, então está errado. Tem apenas energia cinética? Não, né, gente? Ele está aqui a uma certa altura. Então também tem energia potencial gravitacional. Tem apenas energia potencial elástica? Não, nem está falando de mola, nada, né? Tem energia cinética e potencial elástica? Não. Tem energia cinética e potencial gravitacional? Sim, exatamente. Então, questão 21, item E. Beleza, gente? Espero que esteja dando para entender certinho. E é isso aí, né? Vamos continuar aqui. Qualquer coisa, dá uma pausada no vídeo, vai um pouquinho mais devagar que dá tudo certo. Então, ó, questão 22. Considere a tabela a seguir que apresenta a potência de alguns aparelhos elétricos. Potência, gente, quando... Bom, vamos ver o que mais que ele fala aqui, não vou me adiantar. Tendo em vista que o intervalo de tempo é de 10 minutos, qual aparelho elétrico consumirá a maior quantidade de energia? Qual consome a maior quantidade de energia? Então aqui ele está falando de potência, ele deu tempo e ele está pedindo energia. A gente tem que tentar lembrar qual que é a equação que relaciona tudo isso. E é a equação da potência. Potência nada mais é que variação de energia num certo intervalo de tempo. Então, se ele está querendo a energia, é só pegar a potência vezes o tempo. Alguns chamam de equação do empate, né? E igual a P vezes ΔT. Então, beleza. O lance, gente, é que o tempo é igual para todo mundo. Então o tempo eu vou estar multiplicando por um valor de potência. Então logo quem for maior é o que tiver maior valor de potência. Você nem precisa calcular de cada um, né? Todos você vai multiplicar por 10. Então quem que vai ser maior?
torneira elétrica, que tem a maior potência, né? Então aqui, item E, maravilha, né? Então vamos seguir, né? Questão 23. Quando estamos com frio, usamos uma blusa e ela nos esquenta. Essa afirmação então está querendo dizer que a blusa nos esquenta, pelo menos é a sensação que a gente tem, né? Mas vamos ver se ela está certa. Então, item A, correta, pois a blusa faz com que a temperatura corporal aumente. A blusa não faz isso, né, gente? Então é lembrar que o calor flui sempre de um corpo quente para um corpo frio. Se tá frio, e é por isso que eu estou usando blusa, quer dizer que o meu corpo internamente está mais quente, né? Então o calor vai fluir do meu corpo para o ambiente. A blusa só dificulta essa troca de calor, só isso que ela faz. Então ela não vai aumentar a temperatura corporal, né? Então tá errada. B, correta, pois a blusa é naturalmente mais quente que o ambiente, fazendo com que a temperatura não errada, pois a blusa apenas proporciona uma diminuição de calor perdida pelo corpo para o ambiente. Exatamente, exatamente isso aí. O que a D está errada, né? Errada, pois a blusa conduz calor do ambiente para o corpo? Não. Errada, pois o calor produzido pelo corpo é armazenado na blusa? Não também. Então, item C, 23 item C, a blusa só faz isso com a gente, beleza, gente? Então, fechou. Vamos lá para a questão 24. Tem um textão aí, vamos lá. O modelo atômico proposto por Ernest Rutherford em 1911, conhecido como modelo planetário, descreve que o átomo é constituído de um núcleo positivo, envolto por uma região que possui cargas negativas dispersas. É sabido que o núcleo dos átomos possui prótons, partículas portadoras de cargas elétricas positivas, e girando ao redor desse núcleo há elétrons, partículas portadoras de carga elétrica negativa. Considerando apenas essas duas partículas, a força de interação entre elas é de natureza. Pô, ele está só falando de carga, né, gente? Carga elétrica, partícula, carga. Então, é uma interação eletromagnética. Óptica não vai ser mecânica, nada a ver. Então, eletromagnética. Só isso nessa questão 24. Vamos para a 25 agora. Em um recipiente termicamente isolado, misturam-se 3 porções de mesma massa, de um mesmo líquido e de temperaturas iniciais, a 10 graus, 20 graus e 30 graus. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura da mistura após o equilíbrio térmico. Então, gente, quando o recipiente está aqui no comecinho, né, termicamente isolado, quer dizer que um vai trocar calor com o outro e o calor que um perde, o que o outro ganha, e sempre indo do mais quente para o mais frio, né? Então de 30 graus vai dar um pouco para o de 20, dá um pouco para o de 10, ou seja, a troca de calor é só entre eles. O que um ganha é o que o outro perde. Então, se eu somar o calor total aqui, vamos chamar do corpo 1 mais do 2 e mais o do 3, que são 3 aí, né? Dessas 3 porções, né? O calor trocado entre essas 3 tem que ser igual a quanto? Zero. Porque o que um ganha é o que o outro perde. Então, calor, se a gente lembrar aqui da equação, quando envolve variação de temperatura, é o famoso Q igual a M vezes C vezes ΔT. Lembrando que a massa é a mesma e como é o mesmo líquido, o calor específico é o mesmo. O que vai mandar aí é essa variação de temperatura, beleza, gente? Então, é o que eu vou substituir para cada um. Então aqui eu nem vou colocar M1 e C1, porque é igual para todo mundo. Então vai ficar MC ΔT, aí sim, da porção 1, mais MC ΔT da porção 2, mais MC ΔT da porção 3. Como a massa e o calor específico é igual para todo mundo, você pode deixar em evidência, e como está igualado a zero, né, é só simplificar esses caras aqui. A gente fica em termos da temperatura. E lembrando que o equilíbrio térmico é a temperatura que vai equilibrar todo mundo. Então eles estão com temperaturas diferentes, vão trocar calor entre eles, isso vai variar a temperatura deles até que todo mundo atinja a mesma temperatura final. Então, na hora que eu abrir o ΔT aqui, vai ficar T final menos a temperatura do corpo 1 inicial, que era 10, mais T final menos a inicial da porção 2, que era 20, mais T final menos a inicial da porção 3, que era 30. E aí, maravilha, né?
soma todo mundo que tem T, então dá 3T final, passa esses negativos para lá, vai ficar positivo, 10 com 20 com 30 vai dar 60, 3 vai dividindo, 60 por 3, 20 graus Celsius. Maravilha. Item D. Fechou? É isso. Então agora vamos para a questão número 26. Talvez sentido um pouco mais de polêmica aqui, né? Então, ó, em um sistema isolado de forças externas, tá? Ele está pedindo para você que ele é um sistema isolado de forças externas, beleza? Haverá sempre conservação de energia? Não. Não é sempre que ocorre conservação de energia. Isso aqui é um exercício de conservação do momento. Para você ter um momento conservado, o momento lhe se conserva desde que não haja forças externas atuando. Mesmo que as forças internas sejam forças não conservativas, o momento se conserva. Agora, a energia, se tiver uma força não conservativa ali interna que seja, já não conserva mais, né? Você tem que garantir que as forças internas sejam conservativas. Então, para poder ter conservação de energia. Então, é lembrar de exercício de colisão, né? Qualquer sistema ali pode estar isolado ou não, mas quando colide, só vai conservar a energia se for elástico, né? Se não for, a energia não está conservando porque a interação das forças internas pode ser não conservativa e isso dissipa energia, beleza, gente? Então, haverá conservação de energia? Não. Haverá sempre conservação da quantidade de movimento? Sim. É exatamente isso que ele quer. Não haverá conservação de energia? Não pode haver, né? Se for elástica. Não haverá conservação da quantidade? Não, haverá. Haverá sempre, 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 sempre conservação de energia e da quantidade de movimento? Não, nem sempre. De movimento, sim, mas de energia, nem sempre. Beleza? Então, 26, item B. Maravilha. Então, vamos agora para a questão número 27. Estamos terminando, gente. São 30 questões. Estou indo um pouco rápido para não ficar extremamente longo, mas você pode pausar e dar uma olhada com calma. Mas vamos lá, para a questão 27. Então, o que ele diz, né? Um corpo de massa 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, quando duas forças de direções paralelas à superfície passam a atuar simultaneamente nesse corpo. Considerando o módulo das forças, né, de cada uma delas seja igual ao módulo das forças, seja o mesmo de 10 newtons, assinale a alternativa correta. Então, aqui, né, ele está falando de massa, força, provavelmente a gente tem que lembrar aqui, né, que força resultante é igual a m vezes A. E então é isso aí, vamos analisar o item A. Se as forças tiverem o mesmo sentido, a aceleração do corpo será de 5. Então vamos imaginar aqui que é um bloquinho, né? E as duas forças estão para cá. Se cada uma delas vale 10 e elas estão no mesmo sentido, você soma, né? Então a força resultante aqui seria de 20. Então se eu pegar ali a equação força igual a 20, massa 2, aceleração vai dar 10 metros por segundo. Então não é 5. Item A está errado. A aceleração que um corpo pode adquirir nunca será inferior a 10? Não, né? Pode ser inferior a 10, desde que, deixa eu apagar aqui, em vez de estarem, né, no mesmo sentido, uma força estivesse para cá e a outra para cá, né? Pode ser zero, inclusive, né? Então pode ser inferior a 10, sim. Tendo o sentido das forças o mesmo, o corpo se movimentará com velocidade constante? Não, né, gente? A gente acabou de fazer a conta aqui, ele tem aceleração. Se tem força resultante, tem aceleração, então não vai ser velocidade constante. Se as forças forem perpendiculares entre si, a aceleração adquirida pelo corpo será inferior a 5? Então é uma situação, sei lá, vamos imaginar aqui a superfície, vai ter, sei lá, uma força para cá, vou chamar de F1, e outra para cá, que eu vou chamar de F2. Então F1 não vai gerar movimento, né? Não gera movimento, tá parado. Então quem vai mandar aqui é só F2. Então no eixo X aqui, né? A gente teria que F2 vale 10 newtons, massa 2, aceleração quero saber, aí daria 5 metros por segundo ao quadrado, né? Então ele fala que será inferior a 5, então não. E ele fala aqui, né, que perfeitamente lisa, né? Então sem atrito, sem nada, né? Aí o item E,
O corpo poderá permanecer em repouso se as forças tiverem a mesma direção e sentidos opostos? Sim, né? É o caso que a gente já comentou ali, né? Deixa eu até apagar isso aqui. É o caso que a gente já comentou ali, do bloquinho, que ele não dá a dimensão do bloco, que eu vou dar uma provocada aqui, né? Mas sim, se elas tiverem, por exemplo, uma para cá, a outra para cá, de mesmo módulo, força resultante é zero, não tem aceleração, e como ele já estava parado, né? Que ele já está em repouso, ele vai continuar em repouso, né? Então, é esse item aqui. Eu acho que ele coloca esse poderá porque ele não fala aqui nada disso, né? Mas vamos supor que tem dimensão, né? Esse corpo. Aí se um está em sentidos opostos, mas um embaixo e outro em cima, pode ser que ocorresse uma rotação desse cara aqui, né? Mas não é o caso. Então ele fala, poderá, poderá. Se tiver ali desse jeito, né? Bem no meio ali, poderá, sim. Então é essa daí que tá certa. Beleza, gente? Então vamos para 28. O som é uma onda mecânica longitudinal e, portanto, necessita de um meio material para se propagar. A faixa de frequência audível para os seres humanos está entre 20 e 20 mil Hz. Considerando a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, qual é o maior comprimento de onda sonora? Maior comprimento de onda. Então, como ele está dando faixa de frequência aqui, primeira coisa, a gente tinha que lembrar que velocidade é igual a lambda vezes f. Se ele quer o maior comprimento de onda, eu vou pegar a menor frequência. A menor comprimento de onda é o inverso da frequência. Então, de 20 e 20 mil, qual que é a menor? 20, né? Então, eu tenho a frequência e eu tenho a velocidade, é substituição direta, né? Então, 340, todo mundo na unidade certa, hertz, metros por segundo, lambda, 20, né? Simplifica aqui. Lambda vai dar 17 metros. Maravilha. Item A. Só isso, gente. Agora, a penúltima questão. Quando uma força atua em um corpo fazendo com que haja transformação de energia, dizemos que ela realiza trabalho. Quanto mais rápido o trabalho for realizado, maior será a potência do agente causador da força. Considerando uma força que provoca uma transformação de 1000 joules de energia em um intervalo de tempo de 2 segundos, qual é a potência desenvolvida? Então, mais uma vez, envolvendo energia, tempo e agora pedindo a potência. É a mesma equação que a gente usou lá no começo. Potência, variação de energia, um certo intervalo de tempo. Então, para estar em watts, tem que ser joule por segundo. Então, a energia já está em joule e o tempo já está em segundo. Então, é substituição direta. 1000 dividido por 2, geralmente dá 500 watts. Maravilha. E são 5, tá, gente? 500, item C. Beleza, agora última questão. Então vamos lá. A diferença de potencial elétrico da bateria de um carro é de 12 volts. Se a resistência elétrica das mãos, braços e tronco de uma pessoa é de 4.000 ohms, qual deve ser a intensidade da corrente elétrica que circulará pelo seu corpo ao tocar com as mãos os terminais dessa bateria? Então aqui ele está dando DDP, está dando resistência e está te pedindo corrente. Era lembrar da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então substitui os valores aí, U igual a 12. O R, gente, eu tenho costume, né? Então vou colocar aqui, ó, 4 vezes 10 a terceira, né? Que é esse 4.000. Para mim simplifica, né? Vezes I. Então eu isolo, né? Vai ficar 12 dividido por 4 vezes 10 a terceira. 12 por 4, 3, 10 a terceira sobe como 10 a menos 3, então é dividir por 1000, dá 0, 1, 2, 3 ampere. Maravilha, gente. Então, item D. Questão 30, item D. Fechou? Então, gente, essa daí foram as questões que caiu no concurso para professor contratado do Estado de Física. Além disso, teve 5 questões de legislação e 10 de conhecimentos pedagógicos, né? Então, espero que todos que fizeram tenham ido muito bem. Espero que esse vídeo ajude a tirar algumas dúvidas e fiquem ligados aí para os próximos vídeos, beleza, galera? Valeu e aquele abraço!